Olá, seja muito bem-vindo. Este daqui é o último dos comentários da lição da Escola Sabatina falando sobre o livro de Êxodo. Sim, é o último, porque nós chegamos ao 13º sábado, ou a 13ª semana, e a gente aqui precisa comemorar, porque nós aprendemos muitas coisas sobre a Palavra de Deus, estudando aqui essa lição especial que falava exatamente sobre o livro de Êxodo. Eu espero aí que você tenha aprendido muitas e muitas coisas, e agora eu digo para você que nós aqui temos uma mais nova missão. Terminou essa daqui sobre o livro de Êxodo, e nós estamos começando uma nova série. Eu vou mostrar para você, essa daqui é a nova lição da Escola Sabatina, falando exatamente, o título é Lições de Fé no livro de Josué. E é interessante porque a lição dos jovens, ela tem ali como título sucessor. Sucessor de quem? Do que Moisés obviamente fez. E agora as duas lições, tanto dos adultos quanto a dos jovens, assim como foi na semana passada, ou melhor, no trimestre passado, o Êxodo, e também aqui lições sobre o Êxodo, nós vamos aprender sobre esse tema que é tão especial para a gente, que é o livro de Josué, ou seja, a continuidade do que aconteceu com a igreja cristã que estava ali ainda na incubadora do judaísmo, na incubadora do povo hebreu, aquele povo que Deus então chamou para que fosse realmente um instrumento nas mãos dele para que essa mensagem chegasse até nós hoje, tá bom? Por que eu estou te mostrando essa lição aqui? Porque esse vídeo vai ao ar a partir de quarta-feira. Então presta bem atenção. Se esse vídeo vai ao ar a partir de quarta-feira, você tem pouquíssimos dias para poder conseguir essa lição da Escola Sabatina. Quarta, quinta, sexta, porque no sábado a gente já começa a estudar essa lição aqui, a lição falando sobre o livro de Josué. Para ser mais exato, a primeira lição tem a data aqui, ó, do dia sábado, dia 27 de setembro. Entendeu? Sábado, dia 27 de setembro, é a nossa primeira lição falando sobre a receita para o sucesso. E vai ser bem legal a gente estudar sobre essa lição aqui falando sobre o livro de Josué. Dica para você. Eu não tenho como, eu não consigo encontrar, eu não sei como estudar a lição da Escola Sabatina, então foi por aqui. Existem outros sites, outros comentários, pessoas que produzem novos PDFs um pouco mais mastigados da lição da Escola Sabatina. Eu sempre defendo de você ter um material concreto, um material original, aquele que foi produzido para que eu e você pudéssemos estudar. Mas se você por acaso tem outra preferência, não tem problema, vai atrás dele. O importante é que nós aqui aprendamos sobre o conteúdo da Bíblia, que está descrito aqui nesse livro, ou nessa revista que é a lição da Escola Sabatina. Mas você fala para mim, pastor, eu não consigo nem por aqui, nem por ali. Então, eu vou te dar a dica especial, é que aqui na descrição deste vídeo existe o link para que você aí possa então acessar o aplicativo oficial da lição da Escola Sabatina. Eu não gosto de mandar nenhum PDF, você já percebeu aqui, existem outros canais que gostam, que enviam PDFs para várias pessoas. Eu não gosto, porque existe um aplicativo oficial e eu te convido todas as semanas para que, se você não tem a lição física, que você tenha então o aplicativo oficial, e eu estudo a partir desse aplicativo oficial, que é exatamente o mesmo texto da lição da Escola Sabatina dos adultos. Então fica aí o chamado para você, não esquece, são 3 dias, quarta, quinta e sexta, para você ter essa lição, porque no sábado 27 nós já começamos a falar sobre o livro de Josué, combinado? Vai atrás que vai ser realmente um plano muito especial para você. Nesse vídeo, esse daqui é um comentário do distrito do Parque Arariba, e na semana passada eu acabei falando de forma equivocada que era só da igreja do Parque Arariba. Não, é porque eu me lembrei aqui que esse vídeo passa na transmissão do sábado da igreja do Parque Arariba, mas aqui é um vídeo para todo o distrito, por isso você aí que está junto com a gente de qualquer uma das igrejas do distrito, Jardim Ingá, Jardim Catanduva ou então Parque Araribá, você é muito bem-vindo nesse vídeo, assim como seus amigos, assim como as pessoas que você com certeza vai compartilhar esse vídeo. Por isso, faz aquele kit básico das 3 coisas que são essenciais, tá bom? Clique em curtir. Vai lá, clica em curtir. E se você, por acaso, já confia que esse vídeo vai ser legal, já aperta ali o curtir. Se você, por acaso, tem alguém para enviar esse vídeo, então já clica no compartilhar, mas não escreve de comentar, porque os vídeos do YouTube, eles se movimentam. Quanto mais gente comenta, mais ele é jogado para longe, mais ele é jogado pelo próprio sistema do YouTube para outras pessoas que talvez nunca teriam acesso ao meu canal, ou então a esse canal aqui que você está assistindo esse comentário. Combinado? Então,
disclaimer, avisos feitos, e a partir da semana que vem nós falamos sobre o livro de Josué. Vamos começar? A gente começa então na lição de sábado, e toda vez que a gente vai começar a lição de sábado, a gente precisa fazer uma oração, pedindo a presença de Deus para que nesse estudo ele fale com a gente. E nós vamos ler em seguida o texto para memorizar. Então feche seus olhos, baixa a cabeça, nós vamos estudar aqui, nós vamos lembrar do que a lição da escola sabatina falou para a gente. Vamos orar? Deus querido, mais uma vez nós chegamos ao Senhor, chegamos aos seus pés e te imploramos que o Senhor tome conta da nossa vida, Pai. Que o Senhor abra as janelas dos céus, que o Senhor cuide da gente e nos ajude a cada vez mais estar mais pertinho do Senhor. Abre agora, por favor, a nossa mente, o nosso coração, para que a nossa vontade seja transformada para estarmos mais perto do Senhor, para que ao falar, ao comentar sobre esse texto, que foi tão legal, preparado aqui por doutores, por pessoas especiais que foram colocadas pelo Senhor na nossa vida, que nós aqui possamos aprender mais sobre o seu grande amor. Fica ao nosso lado, te imploramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, lição da escola sabatina do sábado. A gente começa então lendo o verso para memorizar, que está ali em Êxodo, no capítulo 40, nos versos 34 até o verso 38, ou melhor, 34 e 38, e na minha Bíblia diz assim, ó: Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite tinha fogo nela, à vista de toda a casa de Israel e em todas as suas jornadas. Essa marca de ter uma coluna de nuvem ou então uma coluna de fogo era uma marca que acompanhou o povo de Israel em todos os lugares onde eles foram e, obviamente, todas as pessoas que tiveram ali de alguma forma contato com aquele povo, quem sabe sendo vizinhos temporários enquanto o povo acampava ao lado de uma cidade, ou então enquanto eles estavam no meio do deserto e ali aqueles andarilhos do deserto passavam por eles, eles tinham a certeza de que Deus estava realmente habitando naquele lugar. E aí a pergunta é, peraí, esse povo não foi chamado simplesmente para eles parecerem grandes ou fortes, porque a gente tem às vezes essa noção que Deus chamou a gente para grandes coisas, para sermos então muito poderosos, para que nós aqui possamos fazer A, B ou C. Deus não chamou a gente para isso. Deus chamou você, Deus me chamou para que a gente seja testemunha do amor dele por onde quer que a gente vá. Assim como o povo lá do Antigo Testamento, assim como o povo de Israel, ou melhor, o povo hebreu que sai ali de dentro do Egito, nós aqui somos chamados para sermos exatamente um testemunho às nações. Alguém que vai ouvir a voz de Deus e vai passar em cada lugar, em cada nação, e em cada vizinhança, pregando sobre o amor de Jesus. E o mais interessante é que, assim, apesar de nós termos essa missão de apresentar a imagem correta de Deus às outras nações, muitas vezes a gente acaba se equivocando e saindo do caminho. Mas Deus tem um plano para isso. E o plano de Deus para isso é que Ele sempre nos busca. A lição de sábado colocou para a gente aqui um dos pontos fundamentais do plano da salvação, que em nenhum momento o cristão ou então o ser humano busca a Deus, mas é sempre a Deus quem vem atrás do ser humano. É sempre ele quem dá o primeiro passo. Fica aí como exemplo para você, Gênesis no capítulo 3, no verso 9, quando Jesus vai atrás de Adão e Eva, dizendo para eles assim, cadê vocês? Eu estou procurando vocês. Esse é só um exemplo do que continua acontecendo em cada momento da vida de cada pessoa que aceita estar no caminho de Deus. Dessa forma, a missão principal, a nossa missão principal, é apresentar o verdadeiro caráter de Deus e assim como a sua bondade, os seus atos de amor e tudo o que ele escolheu fazer por mim e por você para que nós pudéssemos obter a salvação. Pensando em tudo isso, agora nós vamos falar exatamente sobre o tabernáculo. Então, pensando sobre tudo isso, o tabernáculo ele mostrava que o Deus Todo-Poderoso que procura o povo hebreu, o Deus Todo-Poderoso que elege um povo no meio de pessoas tão corruptas, tão más como existiam naquela época e como existem hoje,
esse mesmo Deus tinha a vontade de estar próximo da humanidade. Por isso ele pede para que aquele povo construa um santuário para ele, um lugar onde ele seria adorado. E percebe, o santuário, o tabernáculo, não é de outro ser, não é de um ser criado, não é de um homem, não é de uma mulher, mas o tabernáculo é do Senhor, porque era ali onde ele ia aparecer com a sua Shekinah, para então mostrar que somente ele pode trazer a salvação e que ele está sempre junto do povo, que ele tenta sempre buscar. Vamos lá? Vamos continuar aprendendo sobre isso? A lição de domingo tem o título de O Sábado do Senhor. E aí, eu vou puxar minha Bíblia aqui, porque o primeiro capítulo que a gente vai estudar desse texto especial, lá em Êxodo, no capítulo 35, ele começa explicando pra gente, logo depois do rosto de Moisés estar resplandecendo, mas ele começa explicando pra gente sobre um ponto essencial, sobre o que Deus gostaria para o seu povo. Vê se você entende que ponto é esse. Eu vou ler para você dos versos 1 a 3. Êxodo, no capítulo 35, dos versos 1 a 3. Moisés então convocou toda a congregação dos filhos de Israel e lhes disse: são essas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias vocês vão trabalhar. Mas o 7º dia será santo, o sábado de repouso solene ao Senhor. Quem nesse sábado trabalhar vai morrer. Não acendam nem fogo em nenhuma das moradas no dia do sábado. Percebe que Moisés está sendo muito duro aqui, usando as palavras de Deus, porque o sábado não era simplesmente uma data que passava pelo calendário dos hebreus. O sábado, ele sempre foi para o povo hebreu, assim como para todos os povos da terra, um chamado para que nós então reconhecêssemos a Deus como 5 coisas especiais. Como assim 5 coisas? A lição da Escola Sabatina coloca pra gente 5 pontos pelos quais nós precisamos parar um pouquinho e pensar, porque o sábado é tão especial pra gente. Quer ver só? Primeiro ponto é que o sábado demonstra pra gente que nós aqui estamos adorando ao Deus Criador. Como assim adorando ao Deus Criador? Quando eu vou ao sábado, ou melhor, quando eu participo da adoração a Deus no sábado, eu estou reconhecendo que esse dia encerra a criação. Afinal de contas, se eu for lá para o relato de Gênesis no capítulo 1 e 2, eu descubro ali como Deus criou o mundo. E Deus cria o mundo exatamente começando do primeiro dia da semana e indo até o último dia da semana, o 7º dia. E ao ele descrever o 7º dia, ele diz assim: e Deus então abençoou, santificou e separou esse dia, para que nesse dia houvesse adoração, para que esse aqui fosse um dia de descanso. A pergunta que meu pai sempre fazia para mim, ou que fazia sempre para as pessoas das quais ele estudava a Bíblia, ou minha mãe também, toda vez que ela dava um estudo bíblico, ela perguntava isso: peraí, Deus precisava de descanso? E eu sempre ficava intrigado, enquanto criança, né, pensando assim: Deus não precisa de descanso, então por que ele colocou esse motivo de adoração? Ou melhor, esse motivo de descanso? É porque Deus queria dar um exemplo para mim e para você. E que exemplo é esse? É o exemplo de que nós somente estaremos no caminho dele se entregarmos um dia para o Senhor. E ao entregar o sábado, nós estamos dizendo: nós aqui estamos adorando ao Deus que criou todas as coisas. Então, vamos lá. A primeira coisa é que nós no sábado adoramos o Deus que é Criador. A segunda coisa que a lição aqui coloca pra gente é que quando eu estou adorando a Deus no sábado, o dia que ele marcou pra gente, lá na criação, eu entendo que eu estou também declarando para todo o universo que eu adoro o Messias e que estou aguardando o Messias. Como assim o Messias? O Messias é aquele que já veio para nos salvar, aquele que foi pendurado na cruz do Calvário, aquele que teve sim que entregar a própria vida em meu e em seu favor. O Messias era o enviado de Deus para essa terra. E é quando a gente adora a Deus no sábado que nós estamos declarando sim, o Messias já veio, mas ele voltará para essa terra, porque esse enviado, ele voltará para nos buscar, e quando ele vier nos buscar, ele vai nos levar para viver eternamente com ele lá no céu. Onde é que está essa história desse Messias? Gênesis no capítulo 3,
Moisés, ainda no contexto da criação, ao falar sobre o sábado, na verdade, ao entregar a criação nas mãos do ser humano, o ser humano peca. E então a primeira promessa que existe ali na Bíblia é a promessa de que o Messias viria, de que o descendente viria para resgatar o povo de Israel, aqueles que quisessem estar no caminho de Deus. E ao resgatar o povo, esse ser que viesse seria o Messias, o próprio Filho de Deus, o descendente da mulher. E esse venceria a serpente e derrotaria o inimigo, derrotaria o mal. É esse Deus Todo-Poderoso que nós estamos adorando quando nós separamos o sábado. Terceiro ponto que a lição da Escola Sabatina coloca para a gente aqui, poder entender um pouquinho sobre a importância do sábado para nós hoje, que ela tinha também, e que também era importante para eles lá como o povo hebreu. E eu já explico para você porque nós e eles. O terceiro ponto é que Deus estabeleceria o seu reino eterno. Toda vez que eu paro no sábado para adorar a Deus, toda vez que eu paro a minha semana e gasto um tempo para adorar a Deus no sábado, eu estou dizendo para toda a eternidade que eu adoro ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que se prepara para estabelecer o reino eterno dele, aquele reino que é descrito na visão de Daniel, quando Nabucodonosor enxerga uma estátua com os tempos passando, mas que de repente vem cortada do céu, uma pedra sem o auxílio de mãos, e essa pedra é arremessada à terra, e quando ela bate na terra, ela domina toda a terra, desfaz qualquer outro tipo de reino, porque o único reino que é eterno é o reino do Senhor Jesus, é o reino de Deus. Quando eu estou separando um tempo para adorar a Deus no sábado, quando eu estou adorando a Ele no sábado, eu estou dizendo para o universo inteiro: a minha adoração é completa e irrestrita ao Deus Todo-Poderoso que virá estabelecer o seu reino na terra. O sábado é como se fosse uma prévia de como vai ser esse reino aqui na Terra, ou como ele vai estabelecer, não só na Terra, mas em todo o universo, esse reino que vai resolver os problemas de todo o pecado. E por falar em pecado, o quarto ponto que a lição da Escola Sabatina coloca para a gente parar um pouquinho para pensar sobre a importância do sábado, é que o sábado ele mostra que a salvação vem somente do Senhor. E aqui me chama a atenção, porque eu vivo em São Paulo e talvez algumas pessoas aí que estão nos assistindo também vivam nessa cidade. Ontem eu estava pregando em uma das igrejas e eu comentei assim, essa cidade aqui é a cidade da bagunça, a cidade não da bagunça no sentido de todo mundo tá fazendo bagunça, mas é a cidade do lugar onde não tem descanso, onde tudo tá ligado o tempo inteiro, onde a gente trabalha que nem doido, onde a gente tá o tempo inteiro na rua, onde a gente corre de um lado pro outro e a nossa mente tá sempre ligada, a gente perde o tempo. Mas quando eu paro para adorar a Deus no sábado, eu estou dizendo para todo o universo exatamente uma coisa: a minha subsistência no sábado e nos outros dias da semana não depende de mim. Não depende do meu trabalho, não depende dos meus esforços, o quanto eu vou correr, o quanto de coisas eu vou fazer, ou então o dinheiro que eu vou buscar. Mas quando eu paro, desde o pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, eu estou dizendo para o universo inteiro que a salvação vem plenamente do Senhor. O nome disso é confiança. É quando eu abro mão das minhas amarras, de como eu ali posso então ganhar meu dinheiro, de como eu posso buscar meu sustento, inclusive para minha família. E eu digo assim: Senhor, se o Senhor quer que eu entregue esse dia para o Senhor, então vamos lá, eu preciso de dinheiro, eu preciso que o Senhor me sustente, eu preciso que o Senhor esteja à frente, eu preciso que o Senhor seja o Deus Todo-Poderoso que o Senhor prometeu que seria e que é. E é por isso que eu estou parando no sábado. Percebeu que entrega importante é essa? Eu estou dizendo exatamente que a salvação vem somente do Senhor. E a salvação começa onde? Lá na cruz do Calvário. No lugar onde Jesus, então, abre as portas para que a salvação pudesse ser derramada sobre nós. E por último, como quinto ponto, a lição coloca pra gente que Deus é o juiz supremo. Aqui existe um ponto que excede a todos os outros, porque significa o seguinte: aqueles que persistentemente desafiam e negam ao Senhor, essas pessoas não terão futuro, mas Ele dará gratuitamente a vida eterna àqueles que estão seguindo a Ele. E seguindo o quê? Seguindo os seus mandamentos, seguindo os ensinos do Senhor, porque o chamado dele é para que nós aqui possamos andar no seu caminho, porque aí sim Ele vai poder nos entregar a salvação de forma gratuita, pela graça
graça, o chamado de Jesus para mim e para você, que nós então entendamos que ele é Deus, que Deus é o justo juiz. E a pergunta que não pode parar na nossa mente é a seguinte: mas espera aí, o sábado não foi feito por causa dos hebreus. O sábado não foi entregue só para Moisés? E eu digo para você que não, porque eu já falei algumas vezes aqui que o sábado ele não entra dentro do mundo por causa dos hebreus, ou então por causa do Monte Sinai, ou por causa dos 10 mandamentos, mas os mandamentos está o lembrete, porque Deus institui o sábado para aquele povo em Adão e Eva. Percebe que informação muito importante, porque todo o mandamento do sábado não está baseado em você ou eu aqui guardarmos um dia que foi entregue para Moisés. Está baseado, na verdade, em adorar ao Deus que criou todas as coisas. Por isso, quando nós falamos sobre sábado, nós estamos falando exatamente sobre a adoração ao Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Vamos lá. Vamos para a lição de segunda-feira? Então vamos lá. Na lição de segunda-feira, a lição tem o subtítulo de Ofertas e o Espírito. E ao falar sobre essas ofertas e o Espírito, eu sou levado agora para a continuação do capítulo 35. E por favor, tá? Para não ficar aqui descrevendo para você exatamente cada um dos capítulos, quando a gente leu essa lição, eu estou falando a partir do momento que a gente começou a estudar essa lição da Escola Sabatina, eu estou falando a partir do capítulo 35 do livro de Êxodo e eu vou até o capítulo 40, porque essa aqui como a última lição, nós vamos fazer esse caminho desde o capítulo 35 até o capítulo número 40, tá bom? Mas na descrição do restante do capítulo 35, eu encontro então Deus solicitando ao povo de Israel que eles tragam ofertas ao Senhor. É interessante, muitas coisas que acontecem aqui, mas uma delas é lá no capítulo 36, no verso 5, que Deus tem que dizer para Moisés: olha, o povo está trazendo muito mais do que é necessário. Então me chama muito a atenção aqui como nós hoje agimos conforme as coisas que Deus dá pra gente. Vamos lá, vamos fazer a imagem mental aqui. Quando Deus então institui esse plano das ofertas, ele lá dentro do Egito ainda, enquanto o povo hebreu ainda estava como escravo, mas estava prestes a sair, Deus orienta para que eles vão até os antigos patrões, aos egípcios, e diga assim para eles: olha, Deus pediu para a gente vir aqui buscar algumas ofertas. Então, precisamos de ofertas. Vamos lá, me dê alguma coisa. Essa foi a primeira recolta que aconteceu. Não existe nenhuma outra descrição de recoltas que aconteceram na Bíblia, mas essa daqui é a primeira recolta que você pode colocar lá, pessoal da ASA, presta atenção aí, ó. Pode colocar lá na sua listinha. Essa foi a primeira recolta, quando Deus manda o povo ir lá e buscar o dinheiro nos egípcios. E aqui é interessante, porque existe um outro texto lá no livro de Provérbios, se eu não estou enganado, ou é Eclesiastes. Eu vou procurar depois e posso tentar colocar aqui na descrição. Que me chama a atenção porque diz assim: Deus deu para os ricos o dinheiro e os recursos para que nós, os cristãos, nós, os crentes, os adoradores de Deus, possamos ir lá e pegar para adorar a Deus. Percebeu o caminho? Deus permitiu que essas pessoas tivessem, sim, um grande dinheiro, ou uma grande cofres muito grandes, onde eles guardariam o dinheiro, mas nenhum daqueles dinheiros, nenhum daqueles reais, ou então dólares, ou que eles estejam guardando é para eles, mas tudo isso é para que a gente, como adoradores de Deus, vá até eles e recolte, peça ao Senhor para adorar a Deus. É isso que acontece, o povo de Israel vai lá, pede para os egípcios dão para eles, quase que dizendo assim, ó, por favor, sumam daqui. Lembra que essa daqui é da 9ª para a 10ª praga, exatamente quando os primogênitos são mortos, e agora eles estão desesperados, pedindo assim: vão embora, toma aqui todo o dinheiro que a gente um dia arrecadou, que a gente conseguiu, e eles então entregam para o povo hebreu. E o povo hebreu sai como se eles fossem ricos dali, fugindo, mas carregando muito dinheiro, muitas joias, muitas coisas para eles. E agora, quando eles chegam na frente de Deus, Deus diz assim: agora é o momento de vocês me entregarem as coisas que vocês ganharam lá. Agora percebe que Deus não pede tudo. Ele pede o que era necessário para que acontecesse a construção do templo. Vou só abrir um parênteses aqui, tá bom? Deus, ele sempre instituiu um plano para que nós cuidássemos das nossas finanças. Uma das partes desse plano passa pelo dízimo. Dízimo não é todo o dinheiro que você tem.
Dízimos são 10%. O nome dízimos, se for traduzido, significa 10%. Mas aqui, em Êxodo, eu encontro o começo da teologia das ofertas, que é quando Deus entrega pra gente alguma coisa e nós aqui recebemos o privilégio de poder devolver para ele uma parte. Como a partir das nossas ofertas. Percebe que ele entrega para aquele povo uma quantidade de dinheiro grande e que agora ele pede para que algumas dessas coisas sejam entregues. E eu vou ler uma descrição de algumas dessas coisas que foram entregues. Eles entregaram ouro, prata, bronze, linho fino, pedras preciosas, tecidos especiais, madeira de acácia, azeite de oliva, especiarias e outros itens que foram necessários para a construção do templo. Você lembra que o templo era era uma obra de arte muito específica que Deus, inclusive, pediu para que eles fossem específicos ao construir o templo. E ao construir o templo, eles precisam entregar ao Senhor uma quantidade de ofertas. O que me chama a atenção é Deus dizendo assim: chega, não precisa mais. Além disso, Deus também instruiu outras pessoas para que eles usassem os seus dons, os dons que o Espírito Santo tomou eles, para que eles tivessem esses dons. Um exemplo, obviamente, é Bezalel, Aholiabe e outras pessoas que o Espírito Santo deu para eles sabedoria e também habilidades manuais para que eles então pudessem produzir todos os detalhes artísticos que Deus tinha pedido para que eles fossem construídos ali. O que me chama a atenção dessa lição de segunda-feira, confirmando que é segunda-feira, tá? Isso mesmo, dessa lição de segunda-feira, é o último parágrafo, aquele último pedacinho que está escrito ali na minha lição e talvez na sua também, né? A minha diz assim, ó: quais dons você recebeu quando ficou cheio do Espírito Santo? Bezalel, Aholiabe receberam de Deus esses dons. Agora, muitos de nós também recebemos esses dons, mas nós guardamos com a gente. De repente você tem o dom de ligar uma câmera, como eu estou fazendo aqui agora, e falar para a câmera pregando sobre o evangelho, mas você está fazendo dancinha no TikTok. De repente você está aqui assistindo esse vídeo, você tem um dom maravilhoso de tocar músicas especiais, mas você está guardando o seu dom para tocar no forró da vizinhança, você está tocando sertanejo universitário por aí. De repente você tem um dom específico de escrever coisas, de colocar uma história numa sequência específica e conseguir conquistar pessoas com isso, mas você continua escrevendo contos que não vão levar ninguém a lugar nenhum. Percebe que Deus dá dons para as pessoas específicas. De repente você aí tem o dom de pegar um microfone e cantar em público. Deus quer que nós usemos esses dons, e esses dons são realmente muito importantes para Deus, porque é assim que ele se dirige a nós. Agora, o último trecho desse último parágrafo também me chamou a atenção, porque ele cita ali Gálatas no capítulo 5, nos versos 22 e 23. E ao citar Gálatas no capítulo 5, nos versos 22 e 23, eu entendo o que a lição está dizendo. O que Deus usou, o autor da lição, para dizer para a gente é o seguinte: você aí precisa entender como é que Deus prepara a gente para que nós aqui. Eu estou silenciando uma pessoa que está tentando me ligar, tá bom? Daqui a pouquinho eu ligo para ela. Pronto. Você aí recebeu de Deus muitos e muitos dons, mas os dons eles só podem ser trabalhados quando a gente começa a seguir o que está descrito ali em Gálatas 5, 22 e 23, na descrição do fruto do Espírito. Como assim? A descrição do fruto do Espírito é quando a gente, então, esconde o nosso eu. Quando a gente fala assim, o meu eu não vou mais usar. Eu vou, a partir de agora, começar a usar as vontades e interesses do Senhor. Porque enquanto eu estiver usando os meus interesses, enquanto eu estiver usando as coisas que eu gostaria de fazer, eu não vou poder colocar os dons que o Senhor colocou nas minhas mãos a serviço dele de forma completa. Por isso, os dons do Espírito Santo, ou o fruto do Espírito Santo, são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esse é o texto de Gálatas 5, 22 e 23. Mas desse texto, ele me chama muito a atenção por essa disposição que nós temos que ter de olhar para dentro da gente e nos escondermos e permitir que os dons do Senhor apareçam para que Ele seja exaltado para toda a eternidade. Muito bom, né? Vamos lá. Lição da Escola Sabatina de terça-feira, então, para a gente não gastar mais tempo do que deveríamos aqui, tá bom? A lição de terça-feira tem o título de O Tabernáculo é Construído.
E agora, quando a gente abre ali os próximos capítulos, você tem uma descrição muito clara, a partir do capítulo 36, o capítulo 37, o capítulo 38 e o capítulo 39, até o verso 31. Existe ali a descrição de como deveria acontecer a construção do templo. Deus foi minucioso, ele colocou detalhes com seus diferentes tecidos, cortinas, as suas partes, a arca da aliança, a mesa para os pães da proposição, o altar de incenso, o candelabro, a bacia de bronze, o altar de holocausto, o pátio, exatamente como deveria ser montado, o material usado no tabernáculo, tudo isso foi produzido nesses capítulos que eu acabei de citar para você, até o capítulo 39, no verso 31. E agora, Deus então, ele marca pra gente a importância daquele tabernáculo. Porque, obviamente, depois de ter sido tudo construído com todos os detalhes que Deus solicitou, Moisés e os seus ajudantes, os levitas, eles então colocam cada móvel no seu lugar e agora a gente começa a entender para que serviria aquele tabernáculo. Porque o tabernáculo era exatamente uma encenação, uma repetição constante, para que aquele povo pudesse compreender um pouco do amor de Deus por eles. E ali existia duas formas como isso acontecia. Uma delas no sacrifício diário, ou seja, as ofertas diárias que eram entregues a Deus. Como isso acontecia? Todos os dias, pelo menos 2 vezes por dia, e obviamente todos os pecadores que entendiam que eram pecadores poderiam chegar à porta do templo com o seu animalzinho, mas pelo menos 2 vezes por dia, às 9 da manhã e depois às 3 da tarde, existia um sacrifício geral, feito em favor de todo aquele povo. E esse sacrifício geral, ele era feito para que todos eles pudessem ser perdoados. A primeira coisa é que toda vez que a gente comete um pecado, alguém precisa pagar pelo nosso pecado. Se não formos nós, alguém precisa. Então, todos os dias, um pecador trazia um cordeirinho e ele colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro e depois de colocar a mão, ele dizia quais eram os pecados que ele tinha cometido. Ou então, nos pecados gerais do povo, era o sacerdote que dizia: Senhor, por favor, perdoa os pecados do povo, aqueles que não são intencionais, aqueles que eles esqueceram que cometeram, e acontecia então uma cerimônia muito parecida, onde o cordeirinho era levado para dentro, ele era morto na porta, depois ele era levado para dentro do templo, dentro do pátio, e ali dentro do pátio tinha todo um tratamento, mas tudo para que acontecesse o perdão dos pecados, ou do povo, com os 2 sacrifícios diários, ou então especificamente daquele pecador, daquela pecadora que trazia ali o seu cordeirinho para perdão dos seus pecados. Só que o segundo tipo, a segunda forma como existia o serviço no santuário era o serviço anual. E agora o serviço anual, ele tinha um objetivo muito maior. Esse dia era chamado o dia da expiação ou o dia da limpeza. O Yom Kippur, falando no nome hebraico, como ele era chamado, como é chamado até hoje pelos judeus. Yom, dia, Kippur, limpeza, expiação, ou então onde todas as coisas são limpas, né? Para que servia o Yom Kippur? Todos os dias o sangue do cordeiro era colocado, dos cordeiros era colocado dentro do santuário, aspergindo ele pelas cortinas, pelos móveis, nos cantos onde Deus tinha sido específico em explicar para eles o que eles deveriam fazer. Mas uma vez por ano, Deus solicitava para que o povo fizesse uma semana de purificação, onde eles iam pedir o perdão por todos aqueles pecados que estavam dentro do templo. E ao receber o perdão, ao Deus se manifestar naquele dia, então o sumo sacerdote vinha limpando o templo. Era, lógico, um processo muito maior do que isso que eu posso descrever aqui pelo nosso tempo, que é limitado, mas depois que esse processo todo acontecia, o sacerdote vinha limpando o templo. Para que limpar? Porque se o pecado foi colocado dentro do templo, existe sim um dia para perdão de todos os pecados. E aí eu vou te falar um segredo. Esses 2 momentos, tanto o perdão que nós recebemos quando o cordeiro morre, quanto o dia da expiação, eles estão acontecendo ou acontecerão em um dia específico, quando Deus vai limpar todos os pecados da face da terra. Uau, que legal! O primeiro deles, obviamente, eu posso encontrar ali em Jesus Cristo, quando ele morre na cruz do Calvário. E agora, Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, ele
primeiro me perdoa pelo meu pecado específico. Mas esses pecados, eles são colocados no santuário que existe hoje, que é o santuário celestial. E no dia da expiação, no dia da volta de Cristo Jesus, então nós aqui seremos perdoados de todos os pecados, ou seja, nós teremos uma vida limpa, perfeita, glorificada, e Ele é aquele quem vai nos dar todo o perdão, assim como acontecia em todo o processo do santuário, exatamente como Deus tinha planejado especificamente para que aquele povo pudesse viver. Bom, esses dois processos passavam por pelo menos 4 coisas que a lição da Escola Sabatina de terça-feira cita para gente como importantes. Vamos lá. As diversas cerimônias, elas retratavam como um símbolo como é que Deus odeia o pecado e como Deus lida com o pecado. Segunda coisa, como é que Deus quer salvar aqueles que se arrependem e qual será o destino dos ímpios. Mas também como o Senhor garante uma eternidade gloriosa sem a presença do mal. Tudo isso explicava exatamente sobre o amor, sobre a graça, sobre tudo que Deus gostaria de entregar para mim e para você. É por isso que o santuário era um lugar específico, um lugar marcado para que o povo de Israel e nós hoje pudéssemos entender um pouquinho como render graças ao amor de Deus, adorá-lo e desenvolver um relacionamento com ele. Porque se alguém quer dar para a gente esse perdão genuíno e completo, tudo que nós precisamos fazer é nos dedicar para que haja um relacionamento entre nós e esse Deus Todo-Poderoso. Vamos lá? Lição de quinta-feira? A lição de quinta-feira tem o título de Jesus fez a sua tenda com a humanidade. E aqui eu saio um pouquinho do texto de Êxodo e vou dar uma volta lá num livro muito especial chamado João, no capítulo 1, no verso 14. E aqui a primeira pergunta desse dia, que inclusive é a pergunta número 5 já do nosso estudo, diz assim pra gente, João 1,14, fala assim, ó, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí a pergunta, que eu já comecei, mas ela fala assim, ó, como é que esse versículo compara a encarnação de Cristo com o tabernáculo? Consegue pensar qual é essa resposta? E eu digo para você qual é essa resposta. Jesus é chamado de Deus conosco, o Emanuel. Exatamente assim é a descrição do anjo para Maria. Ela fala, o anjo fala para ela assim: esse será Emanuel, Deus conosco. Quando Emanuel nasce na terra, é como se Deus tivesse construído mais uma vez um tabernáculo aqui, porque Jesus veio e habitou entre nós. O texto ou a descrição do nome tabernáculo era um lugar de habitação, ou seja, um lugar onde Deus gostaria de morar, onde ele viveria junto com a sua criatura. E ao pensar que ele então viveria com a sua criatura, quando Jesus vem, o que ele está fazendo? Vivendo com a sua criatura. Ele está assim se colocando no lugar para viver entre nós. Ele tabernaculou, ele viveu, ele morou entre nós. E isso é muito legal, porque durante a encarnação é como se Jesus tivesse armado o seu tabernáculo com a humanidade. Todo o tempo em que Jesus está aqui, ele está assim na sua tenda, junto com a humanidade. E isso me toca de uma forma muito especial, porque o Deus que nós olhamos aqui, o Deus que nós descrevemos, em todo esse texto que nós falamos sobre o livro de Apocalipse, ó, o livro de Êxodo, parece ser um Deus que está distante daquele povo, um Deus que traz somente dificuldades, um Deus que traz lutas muitas vezes. Tem gente que olha para o Deus do Antigo Testamento pensando como um Deus que é austero, um Deus muito mau, um Deus que, ó, não quero me relacionar com você aí. E se alguém entrar na frente de vocês, eu vou matar, eu vou destruir. Só que não é esse o Deus que aparece na Bíblia. O Deus que está claramente aparecendo na Bíblia é um Deus que se preocupa, que vive ou que quer viver no meio de nós, estando pronto para estar ao seu lado, estando pronto para abrir aí todas as janelas e portas dos céus para poder derramar sobre a sua vida as bênçãos que só Ele pode dar. Tudo isso só me mostra sobre o amor e a bondade de Deus. E aí eu volto um pouquinho em alguns capítulos antes, quando Moisés pede para ver o rosto de Deus. Lembra só como é que ele fala? E foi isso na semana passada. Moisés fala assim: eu peço que me mostre a sua glória.
Mas Deus não mostra a glória. Deus fala assim para Moisés: ok, eu vou me mostrar para você, mas eu vou mostrar para você a minha bondade. Percebe que esse Deus, que a gente muitas vezes trata ele como um Deus que é mau, um Deus que não está disposto a ficar perto da humanidade, é na verdade um Deus que é tão bom e tão maravilhoso, que aceita a você como você é, que aceita a sua entrega, que realmente quer que a sua vida seja um relacionamento diário, um relacionamento com Ele, porque Ele, na verdade, não é glória, Ele é bondade. A glória de Deus passa exatamente pelo amor dele, e é somente assim que a gente pode descrever o amor de Deus, a partir da sua bondade. Quando eu vejo Deus vindo e habitando entre nós, eu estou dizendo exatamente que esse Deus deu para a humanidade um privilégio indescritível, que é viver no meio de nós. Um texto aqui da lição da Escola Sabatina me chama a atenção, é o segundo parágrafo, logo após ali a pergunta número 5 da quinta-feira já, obviamente, diz assim, ó, que privilégio indescritível, o Deus eterno desceu até nós como um de nós, para nos garantir que Ele realmente é Emanuel. Lá em Mateus, no capítulo 1, no verso 23, diz exatamente assim, Deus conosco. E é esse Deus conosco que nos promete que se estivermos em 2 ou 3 reunidos, Ele sempre vai estar no meio de nós, porque Cristo sempre quis estar no meio do povo dele. Nós somos criatura dele e é por isso que Ele quer que nós estejamos realmente ao lado dele, vivendo junto com ele. O último dos pontos dessa lição da Escola Sabatina. Logo depois da pergunta 6, existe mais uma realidade. E agora, ainda na lição de quinta-feira, nós então fazemos uma alusão para o que esse tabernáculo significa para aquele povo, mas para a gente hoje. Hoje não existe mais tabernáculo. Na verdade, quando você vai estudar o que é que existe do tabernáculo original, ou na verdade do terceiro templo, porque o primeiro deles foi esse de Moisés, que Deus pediu para que Moisés construísse no meio do deserto. O segundo templo foi aquele que Salomão pôde instituir, e lembra que Davi pediu para construir o templo, mas Deus falou assim: não, 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 você já matou muita gente, você não pode construir o templo. Então Deus passa a responsabilidade para Salomão. E Salomão então constrói um templo mais lindo de todos, feito de mármore, cheio de um monte de detalhes. Só que esse templo não seria tão importante quanto o terceiro templo, que não foi construído por nenhum judeu, foi na verdade o templo de Herodes. O templo que tinha algumas. é, Tinha o mesmo formato, tinha ali o mesmo serviço acontecendo, mas ele não tinha uma coisa, não tinha mais ali a Arca da Aliança, não existia mais a glória do Senhor, a Shekinah não existia mais. E aquele povo continuava repetindo os mesmos hábitos que eles tinham de sempre. Afinal de contas, os hebreus sempre eram pessoas de hábitos, vamos levar em conta assim. Só que todos os tabernáculos, eles tinham uma única intenção, que era que Deus estivesse com eles. O primeiro tabernáculo foi apresentado ao Senhor quando uma nuvem desce sobre ele, toma aquele lugar, então a glória do Senhor, a Shekinah, aparece. O segundo tabernáculo, o segundo templo, ele também recebe a glória do Senhor na presença de Salomão e dos líderes do povo, e eles veem a glória do Senhor, assim como a Shekinah. O terceiro templo não. O terceiro templo não tem essa glória do Senhor, mas o Senhor passa por lá. E é por isso que aqui existe a maior importância no terceiro templo, porque o terceiro templo, o templo de Herodes, o que esse romano constrói é o templo onde Jesus anda. É o templo que Jesus faz as suas curas. É o templo que Jesus tem que expulsar os vendilhões, os vendedores do templo. É aquele lugar onde Deus habita, onde ele caminha, aonde ele anda. Percebe que esse aqui é o terceiro, o mais importante. Só que nenhum desses 3 templos tem a importância do próximo que eu vou falar para você. Porque o templo que nunca deixou de existir não está na terra. Nunca foi da terra. Ele nunca foi feito por mãos humanas, segundo o que a Bíblia fala. Mas a Bíblia diz pra gente que lá no céu nós estaremos ou nós teremos o templo. E como é que será esse templo? Em Apocalipse, no capítulo 21, no verso 22,
diz pra gente que o santuário é o próprio Senhor. É como se o lugar onde Deus está, ali está o santuário. Pra gente ter uma imagem na nossa mente, é como se lá no céu estivesse o santuário celestial. E ali onde Deus está, é onde acontece hoje a última fase do perdão dos nossos pecados, quando Jesus está fazendo a expiação, onde ele fará o perdão dos pecados de todo o povo e nós então receberemos a glória de viver eternamente com ele para toda a eternidade lá no céu. Eternamente tem que ser por toda a eternidade, né? Nós viveremos lá no céu por um tempo e depois mudaremos aqui para a terra, aonde será a nova morada da cidade santa e nós vamos habitar aqui junto com o trono de Deus, ou seja, junto com Deus nessa terra. Todas as coisas só me chamam a atenção para uma coisa: o Deus Todo-Poderoso, o Criador de tudo, ele só quer fazer uma coisa. Ele quer viver no meio da criatura, ele quer ter um relacionamento com você que é criatura, comigo que sou criatura, nós que fomos criados por Deus. A nossa intenção deveria ser buscá-lo, nos entregarmos a ele e permitir que ele faça a mudança e a diferença na nossa vida diariamente. Como nós podemos fazer isso? Nos entregando completamente a Ele, permitindo essa transformação constante. Quando Deus recebe o santuário, depois da dedicação dele, ele se apresenta no santuário com sua glória, com aquela fumaça que era a nuvem que cobria o povo. Então ele cobre o santuário dizendo: Eu estou aqui. Deus gostaria de andar e de viver na sua vida, de descer essa nuvem de glória dentro da sua vida. Aceita para que o seu coração também seja morada de Deus e Espírito Santo, para que a sua vida também seja abençoada. Aceita Jesus agora. Terminamos o estudo da lição da Escola Sabatina sobre o livro de Êxodo, mas eu queria te convidar para que você não perca o próximo trimestre de estudo sobre o livro de Josué. Eu tenho certeza que você e eu vamos aprender muito ao falar sobre mais esse trecho específico da Bíblia. Só que a gente precisa terminar fazendo uma coisa agora: orando, entregando nossa vida nas mãos de Jesus. Então, fecha os olhos, baixa a cabeça, vamos falar com Ele. Pai querido, nós aqui queremos entregar nossa vida agora nas tuas mãos, então, por favor, toma conta da gente, guia a nossa vida e nosso coração e ajuda para que a sua vontade seja a única feita aqui, Pai. Por favor, limpa a gente e abençoa a todos os irmãos e irmãs que estão ouvindo do outro lado, para que todos eles possam sim receber ao Senhor, assim como o santuário recebeu o Senhor, que a nossa vida também receba ao Senhor, para glorificarmos e exaltarmos somente o seu nome. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Fica com ele até a semana que vem.